Bom, você já se perguntou por que que algumas empresas crescem de forma consistente e outras não, mesmo tendo excelentes produtos? A resposta geralmente não tem a ver com o mercado, mas com estratégia, com cultura, com consistência de gestão. Então, hoje aqui no Código da Gestão, nós vamos abrir a caixa preta de uma das maiores empresas de sorvetes do Nordeste, que tem demonstrado uma cultura, uma gestão, um modelo de gestão realmente diferenciado. Eu me chamo Távio Almeida, sou host aqui de um dos hosts, né, do nosso programa Código da Gestão, e estou aqui hoje com o nosso amigo Edgar Felipe, da Frost, né? Falar um pouquinho do Edgar aqui, já já você complementa a apresentação, Edgar. Mas eu me chamo Távio Almeida, sou um dos sócios da Gomes de Matos. Tenho o prazer aqui de estar com o Edgar, sou seguidor, seu seguidor, acompanho você aí nas redes sociais. E a Frost, Edgar tem 25 anos, né, a gente conversando aqui e brincando, né, sobre a questão da juventude dele, né, da condução dele hoje numa empresa desse porte, né? Mas a Frost tem mais de 30 anos, 36 anos de mercado, não é isso? É uma das maiores marcas de sorvete do Norte e Nordeste, uma empresa familiar, mas que tem demonstrado, de fato, aí um crescimento consistente, um modelo de gestão realmente diferenciado, e a gente percebe isso pelo ritmo de crescimento, né? E hoje à frente da empresa, Edgar é um dos sucessores, né, da empresa, os irmãos são mais novos, mas tem tocado esse legado aí de gestão, de governança dentro do negócio. Edgar, o que é que você complementaria aí sobre o que eu falei rapidamente da empresa? Primeiramente, obrigado pelo convite, tá, Otávio? Obrigado aos telespectadores aí. Assim, eu comecei desde criança na empresa, junto com... Tem toda a história de empreendedorismo do meu pai, dentro do mercado de sorvetes, né? A Frost, como você falou, vai fazer 36 anos agora, esse ano de 2026. E é com muita alegria que realmente ao longo desses 35 anos que a gente tem, a gente se reinventou de muitas formas, né? Meu pai não foi o fundador da Frost, né? A gente adquiriu em 2006. Mas de lá para cá, a marca era outra, os produtos eram diferentes, o modelo de negócio era diferente, a gente atendia principalmente o modelo mais antigo, principalmente, né, que é o autosserviço, que a gente chama de varejo, que é os supermercados e o varejinho, farmácia, padaria. E então, assim, desde pequeno eu sempre estive muito envolvido na empresa, por estar com meu pai lá, empreendendo, vendo a rotina insana dele. E, de certa forma, eu sempre estive lá no sábado, atrapalhando barra ajudando na empresa, né? Então tem muitas histórias de bastidores, desde eu adesivando os copinhos errado e a funcionária que tinha que adesivar os copinhos tinha que fazer o dela e arrumar o meu, né? Até eu grampear o dedo, ficar atacando liga nas pessoas, digitando pedido, recebendo pedido dos clientes. Então eu passei muito, desde pequeno, por todos os setores da empresa. E, de fato, de 2018 para cá, a gente teve um modelo novo, né, que é o modelo de lojas próprias, que hoje, como você falou, a Frost já é a primeira do Nordeste em consumo de sorvetes e açaís desde 2020, de primeira do Nordeste e a quarta do Brasil. E isso é só o nosso modelo supermercado e varejo, né? Fora isso, a gente também tem as lojas, que são mais de 143 hoje, em 7 estados. Então, assim, a gente cresceu muito nesses últimos 6, 7 anos, que foi pós esse período de 2018. Então, de lá para cá, de fato, eu passei por um processo de sucessão, né, junto com meu pai e administração e governança do time, porque imagina só, a gente tinha, sei lá, 250 funcionários, hoje a gente está com mais de 1.000, né? Então a gente passou por um processo assim de crescimento muito abrupto e assim, no último ano, em 2025, tive de fato a conquista junto com meu pai dentro desse processo todo, de que realmente assumi a função de CEO, onde a gente está trazendo a governança para que meu pai entenda o papel do conselho, para que ele se posicione como presidente de conselho, que é o caminho que a gente está trilhando, né? Então, assim, muita trajetória, muito trabalho. Brinco dizendo que a intensidade distorce o tempo, né? Então, de fato, apesar de ser muito jovem, passei muito perrengue, porque eu já tive muito intenso nesses últimos anos, né? Então, para mim foi um prazer, uma oportunidade que caiu na minha mão e eu Sim, tenho que legal, agarrar, aproveitar, né? legal. E é isso. Tenho certeza que é só o começo. Que bom. Falando disso, né, você falando da história aí e de governança, assim, o grande desafio de um CEO é também dar a sua cara dentro Sim. de um negócio, né, mesmo dentro de uma sucessão. Como é que tu tem feito para equilibrar essa questão da história de 30 anos, um negócio que você já, né,
não fundaram, mas adquiriram, então já passou por alguma transformação, Sim. passando pela mão inicial depois para vocês. Mas como é que tu tem feito aí para equilibrar essa questão do legado junto com a nova cara que tu quer dar um negócio, né? Um push de gestão, de crescimento, de estratégia. Então, a gente passou por algumas transformações diferentes, né? Então, dando um overview da história rápido, hoje o Grupo Frost, ele não é só a marca Frost, né? Então a gente tem, em 2011, a gente adquiriu a Marujinho, é uma marca muito conhecida aqui no Ceará, né? A gente tem um processo hoje que a gente também tem a marca Zecas, então, que é uma marca que já foi a primeira do Nordeste em 2014, que é uma marca muito forte no Pernambuco. Então, assim, durante esses M&As, essas fusões, aquisições que a gente fez, de fato, essa questão cultural mexe muito. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a mudança da Marujinho lá em 2011, imagina que a gente tinha uma fábrica, tinha os funcionários de uma fábrica que ficavam num bairro, tinha que migrar para o outro. Então, assim, era um momento, né? Tinha um certo desafio. Eram 20 colaboradores na época. Já a Zeca já foram 50. Não era fábrica, mas tinha motorista, vendedor, tinha que fazer outro tipo de expectativa. Por quê? Porque a marca ela era vista como uma marca que estava caindo, definhando cada vez mais. E aí tinha que vir alguém para acreditar de novo nela. E o que as pessoas queriam ali culturalmente falando é, cara, será que essa pessoa vai acreditar? Porque eu acredito. Eu tô aqui para fazer acontecer. Então, assim, eu acho que, pelo menos do que eu já vivi, cada não tem um código, uma fórmula principal. Cada um tem um tom, um talento ali para você saber dosar a medida certa de como conduzir uma transição. Na Frost, e aí na transição de CEO, assim, eu tive muita facilidade porque meu pai sempre foi um cara muito aberto a qualquer coisa, assim. Eu sempre fui muito curioso, muito questionador. Então, eu sempre fui o cara chato de deixar meu pai com dor de cabeça de tanta pergunta e ele não ter todas as respostas para responder. E aí eu sabia as que ele não sabia responder e eu ia atrás de responder para mim. Então eu comecei a engolir muito fácil o negócio por fazer novas perguntas o tempo todo e tá com gás e garra e distorcendo o tempo através da intencionalidade da vontade de fazer. Então, de fato, eu tive facilidade por quê? Porque como eu vim de baixo, as pessoas realmente reconheceram os trabalhos que foram feitos ao longo do tempo e ao longo daquela trajetória. Então, vou dar um exemplo. Quando eu tinha 15 anos, eu estava na logística, trabalhando lá como operador de câmara, né? Então, separava os pedidos e tal. Ninguém sabia que eu era filho do meu pai, almoçava com o pessoal e tudo. E no mês seguinte, que eram férias de 2 meses, né? No mês seguinte, eu já fui participar de um projeto que era um estagiário na época, que a logística era pequena, né? Então, tinha um estagiário que estava tocando um projeto que até então a gente não tinha um roteirizador. A gente fazia roteirização na mão. Então, tinha um mapa na volta de todos os motoristas, a gente chamava o motorista para falar assim, ó, esse cliente vai depois desse aqui ou daquele ali? Não, coloca esse aqui primeiro, porque o cara é chato, não sei o que. Era desse jeito que eu fazia. E aí a gente falou, não, vamos implantar o Pathfind na época, que era o primeiro roteirizador que a gente fez e tal. Então, assim, eu participei desse projeto quando não tinha roteirizador na Frost. Então, hoje eu tenho domínio e clareza do que deve ser feito, do que não deve ser feito, de períodos que lá atrás era um contexto completamente diferente. Nem é mais útil, talvez, essa informação daquela época. Mas eu consegui, de alguma forma, consolidar a liderança de forma natural. Nunca precisou ser dito nada. Então, as próprias lojas, nem acreditavam no projeto das lojas. Todo mundo falava, não, esse projeto do Felipe aí, isso aí e tal. Então a ideia de lojas próprias veio Foi você provocando seu pai. Foi o meu CNPJ que abriu as lojas primeiro, né? Assim, lógico que quem investiu foi meu pai, né? E a Frost acreditou no projeto, porque, querendo ou não, a gente trouxe produtos novos na época, a gente trouxe uma série de coisas, que é um modelo diferente mesmo. E é interessante porque 6 meses depois, a gente abriu 3 lojas no início, né? E eu tava devendo mais 2 pro meu pai, então tava dando tudo errado. E aí eu virei pro meu pai, eu lembro exatamente dessa reunião, e eu falei assim, cara, a gente precisa abrir mais 3 pra dizer que não deu certo. Aí ele, Felipe ficou doido. Ficou doido. 3 não dando certo. 3 não dando certo. Só que eu provava nas teses, né? Eu falava, ó, é por causa desse ponto, o local não é legal, a loja a gente já tinha mudado alguns conceitos. Então, por exemplo, a gente não tinha marujinho na loja, a gente começou a ter. Não tinha conceito de atacado, o atacado era a partir de R$20 e não a partir de 5 unidades, que fazia eu levar mais picolés e não o cara entender o conceito do... Então, assim, a gente foi melhorando o modelo e aprimorando e fazendo com que fosse dando certo. Todos esses questionamentos foram trazendo novos negócios e gerando uma liderança natural. E ao longo do tempo, e o rebrand da marca também foi um ponto muito importante, né? A gente fez o rebrand em 2023, onde a gente, antes a Frost era metade azul, metade verde. Eu lembro que era. E aí, assim, eu acho que a gente conseguiu também transformar um pouco do que a gente tinha internamente como cultura
pra cara do negócio, Certo. sabe? A gente, de fato, entende que o verde é alegria, ninguém tem verde, ninguém coloca o verde no sangue, ninguém tem sangue verde, a gente tem essa alegria, essa forma de conduzir. Nosso propósito é surpreender todas as pessoas com sabores irresistíveis. Então, se a gente não tiver fazendo isso todos os dias e a forma como a gente transmite isso por meio da alegria, nas nossas lojas, são várias cores e tudo mais, a gente acaba conseguindo agregar tudo isso. Então o rebrand também foi um papel importante para a gente conseguir, para eu conseguir dar a minha cara de certa forma e trazer essa personalidade que meu pai já não estava tão caracterizado para estar no Instagram, por exemplo, lá se divulgando, entendeu? A gente fala, assim, interessante falar, tu pode comentar um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente percebe que muitos, às vezes, processos de sucessão, às vezes não acontecem bem, porque muitas vezes o sucedido não deixa, Sim. né? Ele fica querendo dar a cara dele É e verdade. não deixar. Ele coloca ali o sucessor, ou nomeia, ou comenta, mas acaba não deixando ele livre para tomar algumas ações. E a gente percebeu, aí pode explorar um pouquinho mais, que no processo de vocês, ao início das lojas, foi você tomando atitude, essa questão da reposicionamento de marca, que outras ações, que outras práticas tu implantou para ir se consolidando nesse processo de gestão? Falando de práticas de gestão mesmo. Tá. Cara, teve algumas visões que foram muito importantes, que eu era o louco. Então, eu sempre fui o mais louco da mesa, assim. Então, por exemplo, eu lembro que em 2019 não tinha iFood. E eu já sabia que em São Paulo o pessoal consumia Uber Eats na época. Então eu falava o óbvio, que pra mim era muito óbvio. Eu falava assim, gente, a gente vai vender esse sorvete no motoqueiro, o motoqueiro vai entregar e em 40 minutos tá na sua casa. As pessoas, não, mas você não tá entendendo. Cara, mas tu que não tá entendendo. As pessoas vão comprar na plataforma. Se a gente não tiver disponibilidade pra estar lá, outros vão estar. Então, assim, em 2019 nem tinha iFood no Nordeste. Então, quando entrou o iFood lá, as plataformas começaram a entrar, o boom da pandemia, a gente foi a primeira a entrar na plataforma do Nordeste de congelados. Porque não existia nem sobremesa dentro da plataforma. Porque as pessoas pensaram primeiro o óbvio, né? A pizza, o hambúrguer, comida japonesa, né? Então, assim, a gente, pra você ter ideia, a gente tinha 5 lojas e a gente montou a primeira Dark Kitchen, que nem existia esse termo, em 2019, aqui na Aldeota, pra atender o iFood. Junto com... E nem existia esse termo de Dark Kitchen, né? Então, assim, nada disso deu certo, tá? O iFood a gente foi melhorando, foi aprimorando, realmente foi uma... E voltando, né? Você vai... mas assim, foram ideias que, quando a gente trazia na mesa, imagina uma empresa que já existia, uma empresa que já tem aquele contexto, e chega alguém novo, que é filho do presidente, virar e falar assim, não, se a gente não quebrar essa empresa, agora, alguém vai quebrar a gente. Então, realmente, em alguns momentos, eu até fui muito duro, muito rápido, aquela ânsia do jovem, tal, de falar tudo e tal, mas quando em pouco tempo foi se confirmando algumas coisas, começou a virar muito rápido as páginas, né? Então, tem várias outras questões, como por exemplo a questão das diretorias, né? Então, a nível de governança, de gerências e tudo mais, a gente sempre teve um desafio de business units. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, o canal Marujinho, que era um negócio separado, basicamente ele tinha a marca Marujinho, mas ele tinha um canal de inscrição Marujinho também, que era específico. Então, esse canal ele não era controlado necessariamente pelo mesmo comercial do canal Frosh, que é o mesmo comercial do canal Lojas. Então, eram tudo separado. Lojas era do Felipe, Marujinha era do meu pai e comercial era do gerente. Só que o marketing não estava presente na reunião do geral. Então, quando o Frosh não batia a meta, o marketing era culpado. Então, assim, eu comecei a perceber algumas coisas, comecei a participar de algumas reuniões que na época eram as estratégicas, onde só tinha orçamento, por exemplo. Pô, mas se o cara só bater o orçamento e bater a meta, e a qualidade desse orçamento? Não tem nenhum outro indicador que mensura a qualidade? Aí meu pai ficava, não, temos, mas é isso aqui, devolução, logística. Tá, mas se tu não bonifica o cara por por devolução logística, o cara não vai diminuir a devolução logística. Então assim, eu comecei a perguntas simples, provocar simples, e comecei a realmente questionar e misturar algumas coisas do que eu já estudava muito, né? Então sempre desde pequeno li muito para tentar ter um conceito mais endossado. E assim foram algumas pequenas decisões e de fato, meu pai teve a tranquilidade, a paciência de me aturar e me deixar colocar em prática algumas ideias. E graças a Deus vieram a dar certo, parte delas, outras não. Mas foi uma oportunidade que de fato nem todos os sucedidos, né, deixam os sucessores
E eu acho que esse é o mérito deles, né? Sim. Porque o mérito do meu pai não é o meu. Eu tô só entregando o mérito dele, eu tô honrando o que ele tá fazendo, na verdade. Então, o meu mérito vai ser se meu filho fizer algo melhor do que eu ainda. Então, nesse contexto, eu acho que não cabe a mim, cabe a ele ter esse mérito, porque de fato ele deixou acontecer coisas e conduzindo de forma certa. Eu lembro de uma história muito interessante. Na 7ª, 8ª loja, a gente abriu uma loja. Aí meu pai falou, a gente fazia um comitê de 3 pessoas lá. Na época era um gerente administrativo, eu e meu pai, pra abrir todas as lojas. Aí, né, todo mundo sempre dizia sim, eram os 3 sim, 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 sim. Aí chegou uma loja onde o gerente disse não, e disse não pesado. Meu pai disse, acho que devemos, e me ficou no voto de Minerva, né? Bom, E aí isso foi na sexta-feira. Meu pai falou assim, ó, a partir de hoje você vai decidir. E segunda-feira eu quero saber se você vai abrir ou não a loja. Aí eu fiquei maluco. vê o peso real, Aí né? veio o peso, aí eu falei, puta merda, cara, vai ser dureza. Nesse final de semana eu tive dificuldade, não dormi. Aí eu falei, cara, vamos abrir a loja. E não foi a melhor loja que a gente abriu. Não foi. E aí vira uma história que ele sempre contou pra gente, né? A gente nunca fechou uma loja, mas assim, realmente ele sempre transferiu isso de forma, talvez não intencional 100%, mas sempre muito inteligente. Isso é mérito dele. Legal, muito bacana. Assim, tu comentou durante um momento da tua fala sobre a estrutura de canais, né? Sim. Dividir muito bem os canais, loja, né, distribuição, etc., por marcas e tudo mais. A gente percebe muito aqui a gente acompanha alguns clientes, tem uma área, né, de consultoria comercial, e a gente percebe que muitas vezes aqueles negócios que se abrem a isso, a entender que eu fatiando, né, é fatiar a gestão, é eu entender muito bem que eu preciso estruturar as coisas e os donos das coisas, claro, porque às vezes a gente quer colocar tipo, todo mundo no mesmo bolo, né? Sim. Ah, o comercial é o comercial. Não, vamos gerir todo mundo aqui Sim. junto. E a gente nota que quando você organiza e separa as coisas muito bem, essa área vai cuidar disso, essas são as responsabilidades dela, esses são os indicadores que ela vai conduzir, as coisas fluem mais. Lá, assim, vocês fizeram isso de uma forma intencional, essa estrutura de canais, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Não, o cara já cuidava ali, eu fui abrir nas lojas, isso veio de estratégia ou foi uma coisa natural? No começo, o Felipe foi abrindo as lojas, minha mãe me ajudou porque eu era, inclusive, nem dirigia carro, né, quando eu fui emancipado para abrir as lojas, então, nem era de maior, então, assim, minha mãe, como é que eu ia contratar as pessoas? Então, nunca tinha feito uma entrevista, então era bizarro mesmo, então tinha uma estrutura da Frost, então, eu fui só abrindo e fazendo execução, desde obra, a treinamento e tudo mais, e assim, no final das contas, o que eu aprendi nesse período é que depende do momento. No início, a gente foi realmente criando meio que business units, né? Separando 100% os negócios. E em algum momento isso foi muito importante. Se isso não tivesse feito, a gente teria realmente não crescido esse negócio. Que se não tiver um foco, se o Felipe não estivesse lá, abrindo, vendo quais eram os pontos, buscando intencionalmente ali, o comercial estaria buscando a meta do dia a dia e não fazendo essa expansão intencional. Então, de fato, separar em determinados momentos, principalmente no 0 a 1, tirar o 0 a 1, quem vai tirar 0 a 1, rodar jet ski, tem que jogar separado. Sim. E quem já tá ali do 0, do 1, 2 pro 10, aí é uma decisão mais difícil, porque realmente, aí eu vou dar um exemplo nosso atual, certo? A gente tem um produto que a gente lançou no ano passado, no São João, que é o gelo saborizado para drink. É uma categoria nova, né? A gente tem fruta congelada, eu tenho polpa, açaí, sorvete, picolés, mas agora tem o gelo. Pô, será que eu deveria ter alguém de trade de gelo, comercial de gelo, já que as festas, não necessariamente eu tenho alguém de picolé? Sim. Provavelmente. Produto que vá para uma festa. Provavelmente faz sentido. Mas ao mesmo tempo, se você for olhar um cara que é muito maior do que eu e que joga o jogo do Brasil, que é uma CIMED da vida, ele tem um vendedor generalista, que vende desde o Carmed até o outro. Então, assim, eu acho que depende muito do momento. Se for tracionar o 01, tu vai ter que ter realmente a separação clara e talvez até a sua intencionalidade para tracionar aquilo junto. De estar ali presente, cobrando, estar em reunião, porque realmente o empreendedor tem essa característica de tirar 0 a 1. Ele faz isso bem, né? E aí, provavelmente, quando tá ali no 10, 20, já o empreendedor já não é o melhor cara para tocar isso. Sim. Porque, de fato, tu vai entrar nos detalhes de cada pontinho que soma para chegar nos 20 de faturamento, por exemplo, e tal, e que vai precisar de um detalhe a mais. Aí é onde entra a gestão do executivo, gestão de pessoas, que vai ter um time bem mais robusto. E aí eu acho que já é importante centralizar de novo.
que é o passo que a gente fez ano passado. Então, para dar uma estrutura, hoje a Frost, ela tem uma centralização de receita e não de negócio. Então, hoje eu tenho um papel de CRO, que é o diretor de receitas, que ele concentra as receitas do grupo. Por quê? Porque como a gente é indústria, tem uma variável muito relevante para mim, que eu preciso centralizar, que é a previsão da venda. Sim. Não adianta você falar assim, eu vou vender 10 e tu falar, não, é 10 de produto A, B e C e C o D. Não vou conseguir vender 10. Até porque ninguém consegue estocar tanto. Ah, mas é na business unit das lojas. Tudo bem, não me interessa. Ah, não, mas estourou do comercial a previsão do pistache, por exemplo, e vai faltar para as lojas. Não, não interessa, não pode. Que a indústria tem que atender os dois. Então, cada um tem o seu viés. Dentro da indústria, para mim, hoje, faz sentido, sim, ter uma centralização de receita, onde a previsão de venda é um ponto-chave por causa da indústria. Mas hoje os negócios já estão mais consolidados, estão mais robustos. Então, eu tenho, apesar de ter um diretor de receitas, eu tenho um diretor de operação do lado comercial, um diretor de operação do lado de lojas. Porque se eu não tiver essa separação da business unit no final do dia, é tudo diferente. Os negócios são totalmente diferentes. As características, as responsabilidades, os requisitos para a vaga são tudo diferentes. Então, é importante. Mas em 2, 3 momentos da empresa, a gente teve que separar e voltar, porque realmente não ia dar atração suficiente ou, de fato, era o momento que precisava, entendeu? É bacana, a gente costuma muito dizer, assim, a estrutura é uma coisa que tem que estar sempre alinhada ao momento e à estratégia. Tem empresa que às vezes monta ali aquele organograma e pronto, é isso aqui. A vida toda. E a vida toda e eu vou... Não, eu tenho que estar... A coisa ela é mutável, não você fazer personograma, né? Que eu vou botar caixa só baseado no time que eu tenho, mas na estratégia, né? A estrutura... Principalmente uma empresa que cresce, a gente cresce num CAGR de 5 anos acima de 30%. Então a gente dobra a cada 3 anos. Então não tem como manter o mesmo organograma. Não, o organograma o tempo todo é mutável. Falar de ritos, indicadores, ritos de gestão. Como é que lá hoje na Frost vocês conectam essas, assim, todas essas business, né, essas unidades de negócio dentro de um mesmo modelo de gestão, assim? Como é que tu consegue acompanhar tudo isso e a performance de cada área? Cara, a gente tem um modelo bacana lá. A gente tem 5 valores centrais lá na empresa, né? Cada valor desse, ele tem um comitê estratégico. Então, o que acontece? A intenção minha como CEO nunca foi ser... Meu pai sempre foi o cara do 01. Então, normalmente, você tem que centralizar muitas decisões. Lá na empresa, eu tenho a tese de que quanto mais descentralizado a decisão tiver fortificada com base nos aprendizados históricos, melhor. E eu só preciso conduzir os aprendizados históricos. É isso que eu preciso fazer. Eu falo assim, gente, erramos aqui, pô, aprendam e próxima vez você não precisa de mim. Porque já tá conectado num comitê esse aprendizado. Não é um aprendizado seu, profissional ou meu. É o comitê que aprendeu. Então, é um grupo de pessoas discutindo aquele tema. Então, dos 5 valores, a gente tem o foco no cliente. Então, por exemplo, o foco no cliente é um valor muito importante para a gente e a gente trabalha ele de 2 formas. A gente tem uma reunião são reuniões quinzenais, onde numa quinzena é tratado o foco no cliente interno, e aí fala de pesquisa de satisfação, pesquisa de NPS, uma série de temas que a gente trata dentro do cliente interno, e no outro 15 dias, na outra quinzena, é externo. Então a gente também tem NPS de loja, atendimento de comercial e tudo mais. Então, esse é o comitê de foco no cliente. Temos o comitê de senso de dono, que é outro valor central nosso, que fala sobre tudo que envolve a característica de senso de dono mesmo, né? Então, cara, orçamento, despesa, inventário, custo de produção. Então, ele é subdividido sobre temas. Então, a gente linka cada profissional. Então, o gerente de supply, ele tá conectado no senso de dono de custo. Mas não necessariamente no inventário, porque o inventário já é o de logística. E aí, a gente vai centralizando e conectando dessa forma. Aí temos o comitê de inquietude, que é outro valor nosso, que é tocado pelo justamente esse diretor de receitas e todo o time de receitas do BV, que a gente chama. Legal. Lá a gente tem muitas analogias, tá? A gente tem um dicionáriozinho da Frost lá. Glossário. Tem um glossário, porque o time do BV é o time do Bora Vender. E tem o time do BAV. São 2 pessoas lá, ou tu trabalha no BV ou no BAV. É o time do Bora Vender ou o time do Bora Ajudar a Vender. Legal. Entendeu? Só tem esses 2 pessoas. Então, o BV toca o inquietude, então a marketing e o comercial como um todo, com o intuito de não aceitar, não parar. Cara, esse orçamento não tá bom, dá pra fazer mais, dá pra fazer não sei o quê, sempre é algo a mais. Sempre tem a versão da inquietação ali, do negócio de não estar satisfeito. E aí, além disso, temos o Visão de Longo Prazo, que é o nosso comitê mais robusto hoje, que é onde a gente tem todas as decisões de projetos estratégicos, incluindo P&D.
Então, para você ter uma ideia, Otávio, esse ano a gente vai lançar 39 produtos. A Frost tem mais de 250 SKUs, então a gente está aumentando mais de 10% do nosso portfólio no ano, né? Então, ano passado a gente lançou mais de 30. Então, assim, realmente é uma empresa que tem muita novidade, muita coisa, né? Então, todo mês a gente lança produto. Mês passado a gente lançou o Brown e o Petit Gâteau. Esse mês tem uma novidade, mês que vem sempre tem coisa. Então, assim, a visão de longo prazo é o que olha para essas perspectivas de projetos que fazem sentido para a companhia. E o simplicidade é um valor também muito importante para a gente. E é interessante porque cada valor conectou de fato a estratégia e o símbolo, né? Aí o simplicidade a gente ficou assim, cara, simplicidade, né? E aí tem uma reunião dentro da indústria, não sei se você é familiarizado, mas tem um pessoal usa muito que é o comitê de S&OP, né? De você juntar a indústria, o supply, com o que vai alinhar com a venda e conversar todo mundo para saber como é que tá a venda futura programada, para saber como é que vai ficar o PCP. Só que ninguém sabe o que é S&OP. Se tu perguntar pra tu, você sabe o que é S&OP? Ninguém sabe. Eu falei, cara, vai ser o comitê de simplicidade. Ninguém sabe o que é S&OP, começa com S, simplicidade. Ninguém sabe o que é isso mesmo. Então a gente vai tratar de forma simples. Porque é o tema talvez mais complexo. Fala de previsão, é cheio de dados, é muita informação, é tudo complexo. Não. Nosso papel aqui é ser simples, conectar a ponta com o início de tudo e saber o que a gente tem que fazer para fazer as planejações. Então, nesses comitês, a gente, de forma estratégica, a gente conduz o tático, operacional, e a gente também transmite a cultura. Porque a gente sempre, o cara começa a falar alguma coisa, cara, tu tá no comitê de simplicidade, falando que é complexo, não tô entendendo. Não casa Assim, com a cultura, né? o cara fica perdido, sabe? Então, assim, é muito interessante porque foram aspectos, isso tudo é muito recente, tá? Mas são aspectos que a gente culturalmente foi abordando e que claramente impacta na gestão, cara. Muda totalmente. Quando você traz uma visão de analogia da coisa, ou quando você traz aspectos culturais que envolvem histórias. Então, por exemplo, visão de longo prazo, cada um tem um símbolo. Então, visão de longo prazo são 2 passarinhos voando. Por quê? Porque tem uma história, que é minha avó, que é empreendedora, primeira da família, estudou até a 4ª série, ela sempre poupou muito, sempre conseguiu investir muito, né? E aí meu pai sempre foi empreendedor. Não, eu quero empreender, e minha avó, não, você é muito doido, não sei o que e tal. E minha avó sempre falava, eu prefiro um passo na mão que 2 voando. E meu pai sempre falava o contrário, falava, não, eu prefiro 2 voando, porque eu sei que eu pego um. E aí a gente trouxe essa brincadeira, essa história como símbolo para visão de longo prazo, onde, galera, aqui a gente não tá para pegar só um passo na mão e ficar satisfeito. A gente vai mapear, vai analisar os passos, vai pegar a melhor arma, mas a gente vamos escolher 2 voando porque a gente vai pegar pelo menos um. Então esses aspectos vão brincando com o dia a dia e vão trazendo a coisa mais leve. Tem tudo a ver com o nosso negócio. Achei muito interessante, porque assim, em poucos momentos eu vi a empresa conectar ritos, né? Vamos dizer, ritos de gestão, indicadores, com algo muito direto à cultura, né? Exato. Então, vocês realmente mapearam ali para cada valor o que é porque muitas vezes a gente vê muita empresa que tem lá, né, Na parede. missão, visão, valores na parede, mas pô, como é que aquilo se traduz na prática? E às vezes você pergunta até às pessoas, mesmo que não precise decorar ali o texto, mas as pessoas não sabem nem dizer os pilares dos valores, por exemplo, Sim. da cultura, né? Ficou uma coisa muito gasosa ali. E a gente percebe que vocês conseguiram, de fato, ali vincular ritos, como você diz, alguns são mais recentes, mas Sim. a cultura ela vai muito sendo reforçada pela consistência, né? Por você, de fato, ali fazer uma coisa Disciplina, né? repetida, né? E eu achei muito bacana, assim, uma similaridade com o valor que você colocou, né? Da venda, né? Ou você vende ou ajuda a vender. Aqui a gente tem um VAV. A gente tem um valor que é o VAV. Ou vende ou ajuda a vender. É isso mesmo. Porque, de fato, todo negócio, assim, você pode ter o melhor produto do mundo ou prestar o melhor serviço do mundo. Se você não tiver a capacidade de vender aquilo e todo mundo entender que a meta principal da empresa, né, o drive principal é o crescimento, é claro que não é só venda, né, não é só faturamento, mas todo mundo precisa estar empenhado e engajado com a venda. Né? A gente vê muito conflito de logística com venda, ou produção com venda, aquela tentando um esticar o outro. Quando você traz uma cultura, já está todo mundo junto. Sim. Ou uns aqui estão vendendo, outros têm que estar de fato olhando e ajudando a vender. Então, é muito bacana. É uma coisa que a gente tem desenvolvido cada vez mais aqui dentro do próprio grupo, né? Da própria Gomes de Matos. Legal. Então, é bacana a gente olhar que vocês estão olhando para isso também, né? Você falou aí muito já de alguns números, né, da Frost, de aspectos que tem a ver com o crescimento, né? O ritmo que vocês vêm mantendo. Quais são os próximos metas aí em termos de crescimento do grupo? Assim? O que é que vocês estão olhando? Qual é o ritmo que vocês querem dar aí para os próximos anos?
Então, Otávio, a gente tinha uma meta que quando eu falei que eu sempre fui o doido, né? Lá atrás eu falava que eu ia ter 100 lojas e a gente tinha umas 20 e era bizarro. Assim, inimaginável. Surreal. Pra ter ideia, meu benchmark era um cara que tinha 35 lojas e eu achava bizarro ele falar assim: quantas lojas você tem? Cara, 36, 37. Eu achava bizarro. Eu falei, cara, o cara não sabe a quantidade de loja que ele tem. Ele se perdeu. Olha que loucura. Então, pra mim, era inimaginável chegar no número de 100 lojas e a gente tinha esse marco. E quando a gente chegou, eu já tinha um outro projeto. Por quê? Porque quando eu desenhei o projeto de 100 lojas, eu desenhei o projeto pra estar em 9 estados. E aí, quando eu cheguei em 100 lojas, eu tava em 4, 5. Sim. E eu falei, caraca, eu sou um idiota, né? O projeto que eu fiz no passado não vale de nada, eu tenho que redesenhar tudo. E aí a gente desenhou o projeto Três Patinhos numa Lagoa, que é o projeto 222 lojas, que é um número que a gente entende que ninguém tem esse marco no Nordeste. A nossa visão é ser a marca de sorvetes mais consumida e mais lembrada do Nordeste. A gente já é mais consumida no Nordeste, como eu falei, há mais de 5 anos. Mas a gente entende que a gente não é mais lembrado porque a gente ainda nem tá em todo o Nordeste. Então, a marca tem que estar parecida. Exato, eu não tô na Bahia, não tô na Alagoas, não tô em Sergipe ainda. E a gente também não tem um número inimaginável de lojas alcançadas em todo esse público. Então a gente entende que quando a gente der o check em todos esses estados, mantendo a nossa liderança no mercado, e com esse projeto de 222 lojas, a gente vai dar esse check na visão aí e a gente vai pensar numa visão mais desafiadora. Eu acho que esse é um dos projetos. Além disso, tem esse mercado de congelados, né? A gente tem uma frente gigante crescendo nesse negócio, para você ter ideia. Em 2022, a gente começou a fábrica de polpa, em 22 para 23, e assim, querendo ou não, um negócio 100% novo que é do tamanho do mercado de sorvetes. Então, o crescimento futuro da Frost não necessariamente é mesmo com os negócios criados até então. Tem muitos novos negócios que a gente começa a criar também de agora. Então, eu acho que tem o horizonte temporal da Frost para os próximos 4, 5 anos, cara, é de fato uma expansão gigantesca. Eu falo há muito tempo que é só o começo, e cada vez mais tempo que passa eu tô mais preocupado, porque eu tô ainda achando que tá mais no começo ainda, entendeu? Dando um frio na barriga. Não, mas tá só no comecinho, porque a gente começa a ver a quantidade de oportunidade que tem no mercado, a quantidade de oportunidade em espaço geográfico, em modelo de negócio. Tem muita coisa pra fazer ainda, sabe? Muita coisa. Legal, bacana. A gente sempre, todo episódio nosso, a gente gosta de dar, né, ao nosso público aqui algum presente, né? E a gente desenvolveu, né, aqui para vocês que estão nos assistindo aí, um diagnóstico para que você possa identificar em que aspectos na gestão da tua empresa precisam ser desenvolvidos. Porque a gente fala muito de estratégia, de crescimento e às vezes não sabe, hoje a gente acredita muito que uma boa estratégia é aquela que eu tiro os obstáculos da frente. Porque muitas vezes, por que as empresas não crescem? Porque tem obstáculos. Porque tem ali coisas que estão as impedindo de crescer. Por que eu não sou 3, 4 vezes maior? Porque de alguma forma tem algo ali que eu preciso resolver. Então, muitos empresários, os CEOs são muitas vezes, né, às vezes se sentem sozinhos, não tem com quem discutir, não tem, né, acesso ali a outras visões para que mostre para ele o caminho do negócio. Então, a gente disponibiliza para vocês aí que estão nos assistindo, nos nossos canais, no Instagram aqui dos nossos podcasts, um link lá para que você possa acessar um diagnóstico e entender em que aspectos da gestão do teu negócio precisam ser desenvolvidas, e aí você traçar estratégias em cima disso, né? A gente está falando de estratégia, Edgar, e você já falou aí, por exemplo, dos Três Patinhos na Lagoa, né? Que outros pilares estão desenhados dentro da estratégia de vocês? Além de expansão, por exemplo, inovação de produtos, o que é que faz parte do conceito de estratégia que vocês têm para o negócio? Tem 2 pontos, assim, tem uma brincadeira lá que a gente sempre fez, que é dentro do nosso negócio, a expansão geográfica é muito importante / limitador. Sim. Porque a gente é uma cadeia de congelado, né? Então o sorvete ele trabalha com -20 e eu brinco que pior que a gente só plasma sanguíneo, que é -50. Entendeu? Então, assim, eu tô quase na pior cadeia de congelado logístico do que existe. Isso tem um pró e um contra. O pró é que qualquer coisa que venha abaixo do -20 eu posso gerar mais valor dentro da minha própria ocupação. Vou explicar. Meu caminhão hoje eu entrego num supermercado, numa loja, e pode ser que o caminhão não seja 100% ocupado e qualquer coisa que seja, qualquer produto congelado vai estar dentro do meu caminhão. Por quê? Porque eu já tenho toda a capacidade frigorífica para atender o pior produto congelado, que é o sorvete.
Então, o nosso crescimento está muito estrategicamente relacionado a esses 2 pontos, porque, de fato, eu tenho que ter filial, então, por exemplo, todos os estados eu tenho uma estrutura física com mais de 150 posições pallet, porque eu tenho mais de 200 SKUs, que eu tenho que fazer picking, aí tem que ter caminhão, tem que ter escultura, enfim, então, Toda a estrutura própria. tudo é próprio, são mais de 70 caminhões, são mais de 7 filiais. Então, realmente esse aspecto da geografia, e aí a brincadeira que eu ia falar é o seguinte: meu pai sempre me ensinou sempre falou assim: ó, Felipe, vamos jogar War. Sabe War? Já jogou Sim, War? sim. E aí a gente adorava jogar War e ele sempre falava assim: cara, eu não quero saber o teu objetivo, eu quero saber o meu. Sim. O meu é esse território aqui, eu tenho que fazer isso aqui pro meu e tal. Então, assim, a gente sabe que o nosso objetivo é claro, tá muito óbvio. Então, a gente precisa dar esse check de fato pra gente buscar as estratégias que pivotam isso tudo. É lógico que a gente já vai criando categorias disso, né? Por exemplo, a nossa visão, essa marca de sorvetes mais consumida e mais lembrada do Nordeste. Mas a gente já tá em Belém, a gente já tá no Pará. Felipe, por quê? Porque a gente também tem um grande insumo que a gente compra de lá, que é o açaí. Então a gente já tem um frete retorno natural e é um mercado também tão importante quanto o Nordeste e as pessoas, querendo ou não, do ponto de vista de sazonalidade e tudo mais, é muito similar. Então, para lá, a gente lançou, por exemplo, o picolé de cupuaçu. Bacana. Porque eu não Não- poderia entrar em Belém sem um picolé de cupuaçu. Não poderia. Tapioca, lá eu tenho picolé de tapioca, mas sem picolé de cupuaçu, tu não é uma sorveteria em Belém. Mas lá vocês não tem fábrica. Lá não, lá tem Então, loja. a sua logística Exatamente. Eu faço a lógica reversa, leva o produto, e traz traz o açaí. insumo, né? Exato. Então, assim, tudo isso é importante dentro da parte da estratégia, porque de fato a gente está no mundo, na indústria real, né? Então, esses custos não são pequenos, são bem grandes, né? E nessa ideia da expansão da marca pelo Nordeste, porque nós temos 3 marcas, né? A Frost, Marujinho e Zecas. Isso. A ideia é expansão com as 3 marcas ou a ideia é Frost como a marca A principal? gente tem uma ideia para cada uma delas, né? A Frost, ela de fato, depois do rebranding, as pessoas têm cada vez mais percebido isso, que ela tem um valor estratégico diferente por causa das lojas. Então, realmente, as lojas trouxe uma vantagem competitiva para a marca Frost que nunca houve antes. E isso trouxe valor para o próprio modelo antigo. As pessoas pensam que, mas tu tem uma loja na saída do supermercado. Como é que é a tua posição no supermercado? Eu mantenho a liderança no supermercado. Então, naturalmente, eu estou sendo mais preferido pelos consumidores. Isso é muito bom para a marca. Então, a gente não tem interesse em diminuir isso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe um público muito importante, que é a grande massa, que é o papel onde as Zecas cada vez mais entra, que é o produto que tem um preço que é o de combate. Então, a Frost, ela não consegue se posicionar dessa forma mais, e aí é onde entra algumas categorias da marca Zecas. Marujinho já é uma outra marca que tem um apelo diferente. A Marujinho, ela tem uma marca que, no nosso caso, ela tem uma estratégia do ponto de vista de empreendedorismo. Por quê? Porque eu não consigo vender o Marujinho que não seja para revenda, porque senão eu vou competir com a própria Frost. Então, o que a gente faz? Eu não vendo sortimento de Marujinho. Você não consegue comprar um Marujinho de mim, ou um picolé de Marujinho, ou um sundae Marujinho. Você vai comprar uma caixa, 10 unidades do mesmo sabor, porque tu pode consumir os 10 mesmo sabor? Pode. Mas é mais provável, e é o nosso caminho, que os revendedores comprem nas nossas lojas para revender ganhando dinheiro aonde eu não consigo entregar, que é locais mais desafiadores logístico e tudo mais. Então, cada um tem a sua persona e a sua estratégia. E do ponto de vista geográfico, a gente aproveita a cadeia como um todo. Então, a ideia é sim que as marcas estejam presentes em todo o Nordeste. Elas já estão, né? Mas lojas próprias, assim, toda a nossa cadeia de lojas com marca Frost são todas próprias. Todas próprias. Vocês, na estratégia, não está dentro mesmo dessa, um desafio aí de, sei lá, quase dobrar 140 para 200, né, 140 e pouco para 222. É um desafio enorme aí, num horizonte até 2027, né? Pelo que Isso aí. você comentou. Então, isso tudo com capital próprio, loja própria. A gente tem um modelo de sócio operador que a gente roda, né? A gente tem algumas lojas desse modelo, principalmente para praças novas, né? Então a gente tem um modelo construído para isso. Mas a ideia é que, como eu falei antes, a gente tem dentro de onde estamos, muitas oportunidades ainda. Então, não que a gente, para chegar nesse número, a gente vai precisar conquistar esses espaços novos, então considera-se sim estratégias do modelo sócio-operador, mas ao mesmo tempo a gente tem muita ambição em fazer onde a gente já está, sabe? Aqui no Ceará a gente tem mais de 70 lojas, mas, por exemplo, Maranhão, Piauí, que eu tenho lojas muito boas e uma estrutura muito boa também. Tem muito espaço para crescer ainda. É muito interior, cara. O Brasil é gigante, os estados, as pessoas não têm dimensão É muito grande, cara. É muita cidade.
Se tu fizer o TBC certo, que é outra sigla Sim. que a gente usa, né? Tirar a bunda da cadeira, né? Sim, Se fizer o TBC certo, rapaz, fazer rota, sim. tem muito chão. É. Brasil é muito chão. É bacana, quando a gente, né, eu conduzo muito trabalho de estratégia aqui, e a gente tenta abrir a cabeça do empresário para isso, né? Muitas vezes a gente acredita que existe um único modelo de crescimento e de expansão, Uhum. mas tem N modelo que você pode fazer, né? Principalmente considerando que nós somos indústria, estamos também no varejo e tal. Sim. Então, por exemplo, esse modelo de sócio operador, hoje muitos negócios estão expandindo nesse modelo, Sim. né? Buscando, porque um grande dificultador do mercado está sendo gente boa. Então, para que a gente consiga ter ali um dono olhando a operação, né? Até Praticamente nisso, isso. né? Exatamente. E aí eu tenho um bom gerente lá, é mais difícil de eu selecionar. Agora, se eu coloco o cara com uma participação no negócio, a tendência dele cuidar daquilo muito melhor, né, é maior. É uma alternativa a você ter um crescimento 100% seu e algo no meio do caminho entre um processo de franquia que é muito mais complicado, né, traz muito mais riscos, porque você tem um terceiro tocando ali a sua marca, gerindo a sua marca. Então, de fato, assim, sempre tem que se colocar no papel as diversas possibilidades e equilibrando, né, essa carteira de, bom, vamos ver aqui o nosso negócio tem condições de executar melhor qual tipo de estratégia de crescimento, né? E é importante estar atento a isso, né? Estar aberto a essas oportunidades. Então, várias lojas têm funcionário de vocês, algumas vocês têm ali um sócio operador, né? Isso. É, Mas um cara que não entrou com capital, entra com o capital também. uma parte do capital. É. Perfeito. Mas como é que vocês captam esses sócios Pois operadores? é, esse é o desafio assim, a discussão do modelo em si é sempre esse, assim, cara, franquia ela é escalável porque tu faz a raça pra cima, Sim, aí nem sempre tudo dá certo, aí tu vai ficar gerenciando, revendendo franquia, sim. do ponto de vista operador, tu não consegue fazer uma raça pra cima, É, aí tu não consegue captar mais fácil, mas de certa forma sim, talvez tu tenha uma pessoa mais alinhada, uma pessoa que não é o cara da barriga no balcão, mas um cara que entende de payback, entende de rota, ele não abre uma loja, ele abre uma rota de lojas, sim, então já conversa com o investidor. sim. Então, assim, como você falou, assim, cada empresa, cada situação tem que avaliar de fato o melhor cenário. No nosso caso, a gente optou de fato por seguir esse modelo, vem dando certo, principalmente nas praças onde a gente já tinha exposição, porque, querendo ou não, a marca já é conhecida e esse passo inicial de expansão é muito importante, porque o nosso negócio de lojas, ele é um conceito novo. As Sim, pessoas não entendem qual que é o conceito de sorveteria? Tu vai lá tomar sorvete. sim, No nosso caso, não. No caso lá, tu vai levar sorvete pra tua casa. sim, Então, até as pessoas se aculturarem, entender o porquê faz sentido, a diversificação dos produtos, a quantidade de produtos diferentes, sim. os congelados, o mix, a qualidade dos nossos produtos, enquanto elas não pegarem isso, não vai necessariamente entender o conceito de que aquilo não é uma Sim, loja de sorvetes, e sim uma sim, loja de fábrica de sorvetes. sim, sim. É Entendeu? um canal Então, de distribuição, né? exato. Então, faz parte da maturação do negócio, é normal. Perfeito. Mas assim, eu vi que a cultura de vocês é muito característica, forte, bem desenhada. Então, assim, para dar à nossa audiência dicas mais práticas, porque muita gente tem medo de expandir por conta disso. Uhum. É gente boa e alinhada à sua cultura para poder crescer. Como é que vocês fazem lá, assim? Como é que eu seleciono esse como é que eu chego nesse cara que, beleza, vai ter capital para me ajudar a abrir a loja, mas que tem a minha cara, que vai representar bem os valores de vocês? Cara, é complicado mesmo, não é simples, mas tem atributos que, pelo menos eu pesco, que são essencialmente comportamentais, os técnicos a gente praticamente ignora, né, porque principalmente no ponto de vista societário, o que mais me importa é de fato comportamental, assim, se a pessoa tá alinhada do interesse da sociedade, do que a gente quer fazer no longo prazo. Então, felizmente a gente tem acertado nas pessoas certas, porque, de fato, elas dão algumas peculiaridades do negócio. Então, por exemplo, tem pessoas que não é o Felipe da Froche, lá em Caruaru, não é Felipe da Froche, Hum. é fulano da Froche. Sim. Então, assim, é interessante porque isso acontece até nossos funcionários. Hum. Tem pessoas lá na empresa que são mais donas da empresa do Hum. que eu, mesmo não sendo donas. Hum. Porque o valor senso de dono é muito apurado. Então tem pessoas que estão na negociação e que eu estaria satisfeito naquela negociação, naquele saving. A pessoa, não, Felipe, fulano dá pra entregar mais, vou lá pegar mais um pouquinho, vou conseguir fazer um negócio melhor. E assim, eu acho que essa cultura, ela, quando você tem um ambiente onde todo mundo tá, não precisa estar 100% alinhado,
mas tá tudo melhor direcionado, melhor trabalhado, naturalmente as pessoas vão ter mais senso de dono, vão ter mais inquietude, vão ter mais simplicidade, vão... Então lá é na brincadeira, cara, tudo na brincadeira. Então, por exemplo, a reunião tá densa, a gente tem a carta da simplicidade. Pá, carta, pô, tá faltando simplicidade, entendeu? Porque, e é o nosso jeito de fazer, por quê? Porque o sorvete é simples, é assim, ele tem uma brincadeira também que o sorvete derrete. Tu vai tirar na mesa aqui, meu amigo, vai derreter. Então, assim, tem que ser rápido, é dinâmico, é no varejo, não é chorando, não é reclamando, tem que ser alegre, feliz, porque eu não vejo ninguém tomando sorvete chorando. Se tá chorando, vai tomar sorvete e ficar feliz. Então, a gente não pode ser de outra forma, entendeu? Então, assim, eu acho que se a pessoa não for da mesma, não bater, eu tenho uma pergunta que eu faço pra mim mesmo sempre, que é se eu almoçaria com essa pessoa 30 vezes seguidas, né? Comer uma saca de sal. Comer um saco de sal, né? Exatamente. Na Bíblia fala isso há muito tempo já, né? Então, assim, cara, tem muitas pessoas que é difícil conversar umas 10. 30 é difícil demais, entendeu? Então, assim, tem outras que você claramente já percebe assim, cara, eu queria ter ficado mais. Pô, esse cara tem coisas que eu não sei que eu queria ter perguntado e eu vacilei em não ter perguntado. Sabe? Esses atributos pra mim são mais importantes, porque pelo meu tempo de experiência, o que mais importante não foi o tempo. Foi a quantidade de perguntas, quantidade de um a mais, um em cima do outro que eu fui colocando, uma caixinha em cima do outro. Entendeu? Então nunca precisei botar tijolos um do lado do outro, porque isso não carece nada. Fui tentar ao máximo botando um em cima do outro pra fazer um negócio maior. Então, eu acho que é isso. Entendi. Mas assim, em que canais, onde vocês encontram esse pessoal para expansão? Porque toda vez que eu vejo uma empresa expandindo a um ritmo mais forte, essa é a principal curiosidade que eu tenho de prática. Cara, como é que ela consegue gente No boa nosso caso, assim, metade sabe, das de dentro de lojas... casa? Ou... Não. Metade das lojas, no nosso caso, são próprias de expansão mesmo. A gente expande realmente 20, 21, 22. Esse modelo é super novo, tá? Tem 1 ano e meio. Então, assim, o crescimento da Frost foi, na pandemia, era a gente abrindo loja fechando no aluguel, eu botando 6 meses de carência e abrindo loja. Então, assim, foi uma loucura de oportunidade. Todo mundo fechando, a gente abrindo. Eu abri a loja tava em decreto, então balão pra fora, um cartazinho dizendo que tava aberto e um caixa de som lá dizendo seja bem-vindo, mas não pode entrar, desculpa. Posso te atender aqui? Entendeu? Então, assim, a gente abria a loja assim, a inauguração era assim. Então, hoje, a nossa inauguração é uma festa, é uma semana, é uma promoção, é influência, é outra inauguração. Então, as lojas que eu inaugurava na época não é mais aceitável. Hoje eu tenho um time de inauguração, hoje eu tenho um planejamento, tenho um marketing, então são aspectos diferentes. Então, as lojas que nessa expansão a gente cresceu muito, boa parte realmente foi com recurso próprio, e as que não foram, como a gente achou essas pessoas não foi uma matemática simples, foi bem, cada um foi um jeito. Friends and Family, outro foi uma pessoa que indicou, outro que caiu no saque, que foi bem atendido. Aí falou, tem franquia? Cara, a quantidade de pessoas que me falam assim, nossa, muita gente, cara, falando, tem franquia, quero ver franquia, quero ver franquia. Como é que tu conecta esse pessoal a um processo desse, por exemplo? Não tinha um processo, até que um dia uma pessoa se conectou, deu sorte. Entendi. Entendeu? Então, assim, não foi estrategicamente ainda canalizado para ser um negócio ainda. Até porque era um modelo que a gente estava testando para ser recente, né? Então, hoje a gente está assim mais estruturado para fazer novas análises, mas como as próprias sociedades, a sociedade não abre uma loja, ela abre uma rota. Então ela abre a rota de acordo com o período da entrega dela. Então, nos próprios sócios já tem contratações e expansões futuras. Sim. Ou seja, já tem uma previsibilidade. Exatamente. Então eu não preciso mais de novos sócios. Então eu não fico captando necessariamente novos sócios. Entendi. Entendeu? A não ser que seja, não, na Bahia. Na Bahia eu vou precisar de sócio. Então, quando a gente for pra Bahia, a gente vai lá e pega o sócio. Busca um sócio. Exatamente. Então, assim, não é necessariamente como... Por isso que é prós e contras. A captação não é o desafio do nosso negócio, do nosso modelo. Porque não é uma raça pra cima como é mais fácil na franquia. E depois eu vou só avaliar o perfil entre concorrentes. Né? Não é assim. Não é tão simples. Não é fácil. Né? Não é tão escalável, talvez. Mas é o jeito que a gente entendeu que no longo prazo é mais perene. Perfeito, legal. Falar um pouquinho também que tem conexão aí com a cultura, né? A gente tem visto que você tem, eu te sigo, né, nas redes sociais e que você tem mostrado, assim, se mostrado muito. Hoje a gente vê muita tendência lá do founder-led growth, né? Do modelo de crescimento muito baseado ali na cara da empresa, ser ali o CEO, né? Ou o dono, o fundador. No caso de vocês, é um fundador, mas tem sido a cara da empresa hoje, né? Me explica se isso é algo intencional, pensado de vocês, não, vamos fazer isso para que
isso reforce marca, para que traga a liga também do time, que é o time também, né, mais de 1.000 colaboradores, então acho que acaba sendo também uma conexão de você falar sobre a cultura com o pessoal, né? Eu já vi você falando lá do TBC também, né? Mas assim, explica se isso é intencional ou se é algo que foi acontecendo, que é da tua, sei lá, da Cara, tua característica. é super recente também. É intencional. Eu sou extremamente low profile. Extremamente. Parece que não, mas eu nunca, acho que eu postei 10 fotos na minha vida toda. E eu sempre usei as redes sociais pra aprender. Nunca fui de. Cara, o que eu consumo é sempre para aprendizado. YouTube, podcast, Instagram para aprendizado, seguir perfis específicos, né? E de 8 meses pra cá, eu tomei a decisão de que, como no processo, eu sempre soube que meu pai tinha que ser esse cara. Eu sempre falei, cara, pai, tu tem essa. Pô, ia ser massa. Só que meu pai sempre falou, Felipe, não sou eu, é você. Hum. Porém, eu nunca me enxerguei até então, até o momento de que eu tive uma brilhante ideia de falar, cara, vou comprar um tênis verde. E aí eu comecei nessa brincadeira, aí foi outra brincadeira, foi outra brincadeira, foi outra brincadeira, até que eu percebi que o meu empreendedorismo conectado a o que me chamam de blogueiro, né, me trazem ideias e conexões completamente diferentes. E exatamente, mostrar o tênis Tem um verde aqui, verde ó, aí, tem cadê? vários, tá? Aqui, ó, Eu vi que você já pintou o cabelo de verde. já, na barba, A barba. barba. A barba. A barba. Na minha posse, brigaram comigo real, assessoria de imprensa, Foi? real, real. Real mesmo, porque eu fui o primeiro CEO a ir pra posse Foi de de barba surpresa. verde. Surpresa, ninguém sabia. Fui de barba verde, terno verde. Foi loucura. E aí, assim, cara, é uma coisa de. Vem da inquietude, né? Vem desse valor da inquietude. E. Mas realmente é uma coisa que eu acredito que no longo prazo vai ser obrigatório. Sim. Porque as pessoas compram de pessoas, né? Então, se não tivesse a cara, vai ter que ter uma fake cara, entendeu? Sim. E quanto mais fake cara, menos cara é. Então, tu vai ter que ter a cara, sabe? Então, se tu não for você, se não for alguém, não vai existir essa empresa num médio e longo prazo, sabe? Então, eu acho que no meu setor, na minha categoria, eu tô sendo um dos pioneiros, com certeza, e eu vou colher, beber água limpa nesse sentido. Sim. Né? Então a gente tomou essa decisão, não foi fácil, porque eu nunca fui o cara de ficar filmando, entrar nos lugares gravando e tal, Sim. mas tá sendo legal, Mas divertido. tu vai com. Tu tem uma assessoria te acompanhando, Tenho, né? tem que ter. Tem que ter. Tem um time, a gente contratou a minha assessora e, assim, o time todo, a gente brinca que a gente tem um navio, como eu falei, né? A gente tem um navio que é o marketing, que é todo o time de comunicação visual da Frost, das marcas e tal. E tem a minha assessora que roda no jet ski, que tá paralelo, onde uma vez por semana o piloto do navio gigantesco desce e vai no jet ski pra uma ilha que o navio nunca vai. Legal. É meio que essa analogia que a gente usa. Sim. E realmente isso gera muito valor pra todo mundo, como você falou. Você deu a letra aí, né? Cara, a quantidade de atendente que vira pra mim, ó, eu vou pra Recife. Aí eu posto lá, pra onde eu tô indo? Aí todo mundo, todos os funcionários de Recife, põe Recife. Todos de Natal, põe Natal. Aí todo mundo fica voltando lá. Aí eu visito as lojas, se eu não postar foto, cara, eu sou massacrado. Vira Você hater. veio aqui no. Vira hater, cara, vira hater. Então, assim, é uma conexão muito legal, cara, porque as pessoas querem estar presentes, sentem ouvidas, você tá ali, você conecta, isso é muito real, sabe? Então vai gerando muito valor, muito valor. Então, é um trabalho que tá só no comecinho, tem muita oportunidade para colher ainda, muitas frentes, muitas agendas estratégicas que eu mesmo estou presente e tem muitas oportunidades. Mas é bem legal. O pessoal fala que tem o velho da van, né? Aí tem o novinho da Frost ou o CEO do tênis verde também, né? Então tem alguns apelidos aí. Tá gerando a grife, né? É. Tá gerando a grife. Legal, o tempo passou rápido, tá? Já estamos chegando aí no trecho final aí do nosso bate-papo, muito bacana. Eu queria ir para a gente vai para um quadro aqui que a gente chama Código Revelado. Que aí algumas perguntas diretas e você respondendo da forma que quiser, mas pode ser bem objetivo e direto, né? E aí eu vou te passar alguns bate-prontos desses, né? Tá. Primeiro, sobre cultura organizacional. Discurso bonito ou sistema que gera resultado? A tua visão aqui. Sistema que gera resultado, óbvio. E tem um discurso bonito não faz nada, cara. Não faz nada. Se a pessoa não vê, acabou o discurso, não veio a tua ação, já era. Qual foi a decisão mais ousada que tu tomou
na Frost e qual é a ligação disso com a cultura de crescimento, assim? Eu acho que a decisão mais ousada foi o rebrand da Frost. Foi uma das mais ousadas, porque tem não vai ser ping-pong, cara, mas Pode. só pra você ter uma dimensão, meu pai é corintiano, né, e eu sou palmeirense, então meu pai nunca quis o verde, de certa forma, sabe. Então mas é engraçado, tem muitas histórias de bastidor dessa decisão, acho que foi uma das mais ousadas da Frost, e tem a ver com a cultura, porque o verde é totalmente a nossa cara. Legal. Assim, hoje é óbvio, na Sim. época não era. Sim, perfeito, legal. Se o empresário, quando quer crescer, ó, na tua visão, ele tem que profissional de gestão, melhorar a gestão, profissionalizar. Por onde ele deve começar? Se ele tem uma família dentro da empresa, eu acho que ele deveria olhar primeiro pra família. Mas olhar reforçando a família. Não, depende. Talvez sim. Talvez sim, se for um plano de sucessão, sim. Se não, com certeza não. Se eu, e eu no começo talvez eu não queria trabalhar com a Frost, eu falava isso pro meu pai, talvez, assim, em algum momento, né, e se ele não quisesse e eu não quisesse, era melhor que não tivesse, entendeu. Então qualquer pessoa da família que não tem um plano de sucessão, cara, se a intenção é profissionalizar, tem que sair. Pra mim ou sair para conselho, ou sair fazer alguma coisa no sentido de que tem que ter uma vontade de algo maior do que estar ali só como algo fazendo alguma coisa, não. Porque um executivo estaria só você aceitaria essa resposta? Não. Então você reveja primeiro a família antes de decidir pelos seus executivos ou profissionais. Legal. Crescimento rápido, você considera que é uma bênção ou uma armadilha para a cultura da empresa? Cara, pergunta difícil, hein. Eu acho que pode ser uma grande armadilha, sim. Assim, em tempos difíceis, Brasil não é fácil, cenário não é simples, não é entendível, né, muito complexo. Então eu acho que tá mais pra armadilha ali. Não adianta você só ter crescimento não, cara, isso daí é balela. Melhor ter uma empresa estruturada, bem fazendo o básico bem feito e garantindo a execução na ponta lá, do que ficar só crescendo igual louco e não entregando resultado. É isso aí, eu já vi realmente muita empresa sucumbir por conta do ritmo acelerado de crescimento. Porque você é aquilo, vai precisando de mais gente, você vai precisando de mais recurso, o capital de giro vai aumentando, ou seja, você vai tornando o negócio, principalmente como indústria, por exemplo, um crescimento muito rápido. Isso pode colapsar a operação da empresa, né? Sim. E aí trazendo para a cultura esse desafio das pessoas. Então, de fato, assim, vai crescer, precisa ter realmente um alinhamento muito forte, um foco em cultura, né? Em reforço de cultura, seleção de gente boa alinhada à cultura, porque senão você vai dar um tiro no pé, né? Realmente tem que ter esse cuidado. Para a gente fechar, qual é o indicador de resultado que você olha todo dia ali na Frost e que ligação esse indicador tem com a cultura? Cara, bora vender, né. Assim, eu sei que não deveria ser o indicador, a gente tem uma premissa de olhar de fato o lucro líquido final, de olhar caixa, né, o que importa, mas que linka com a cultura atual. Eu gostaria de olhar isso com eu acho que a cultura golaço, gol de bicicleta. Cara, fiz um gol de bicicleta, é olhar caixa todo dia, ver como é que tá isso aí. Gol de bicicleta. Agora quer fazer um gol normal, cabeceou, a gente tá cabeceando no escanteio. Vale esse gol? Vale, não vale? Eu acho que é o bora vender, que é tipo, a gente tem uma live diária, "Ei, fechou ontem, como é que não tá? Bate a buzina ou não bate?" Faz acontecer, não foi, sabe, bater esse resultado diário, que é o que vai fazer a somatória do final do mês, né. Então acho que o que a gente consegue de fato entregar hoje e culturalmente mexer o ponteiro é isso aí. Legal. Muito bacana, Edgar. Obrigado Obrigado. pela tua presença aqui com a gente, né? A gente, né, foi muito rico, a gente falou sobre cultura, falou sobre crescimento, falou sobre ritos de gestão, né? Você falou bastante aí, essa ligação com a cultura, com os ritos, com os indicadores. Eu acho que isso foi bem bacana, assim, e pouquíssimas empresas fazerem isso, né? A gente falou muito sobre essa estratégia de expansão, então, assim, foi realmente muito rico aqui para a gente. Espero que para nossos telespectadores também. Eu queria abrir só, se você quiser algum recado final, alguma dica final aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Otávio, por estar aqui, um prazer conversar contigo, de verdade. Obrigado a todo mundo aí que conseguiu escutar, ouviu com paciência, e espero ter entregado alguns aprendizados para a turma aí. E quem quiser conhecer mais os bastidores da Frost, me siga lá nas redes sociais para ver como é que faz sorvete. Quando a gente vai lançar uma novidade, que eu solto um monte de spoiler. Edgar de Felipe com I, Felipe.
no Instagram e no TikTok também, viu? Eu faço dancinha, viu, Otávio? Legal. Tá me seguindo no TikTok também? Tô seguindo. É loucura, hein? Eu faço dancinha também no TikTok, viu? Lá faço umas brincadeiras. E é isso. Sorvetes Frost também, pra quem quiser seguir a página oficial, Zeca Sorvetes e Marujinho Sorvetes também. E é isso, tamo junto, só começo. Legal, meu amigo. Obrigado pela presença, Tamo junto. pela participação. E, gente, quer continuar acompanhando, quer continuar abrindo a caixa de gestão aí, né, das empresas, de empresas que realmente têm um destaque no mercado, continua aqui acompanhando nossos episódios do Código da Gestão. Essa é a nossa intenção aqui do GM Grupo, né, de dar cada vez mais conteúdo, práticas, modelos para que você consiga levar para o teu negócio, né? Então, segue a gente aí nas redes, né? Acompanha, curte aí os nossos episódios, né? Ele está disponível aí no YouTube, no Spotify. E é isso. Para frente. Obrigado a todos.